Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de julho de 2025. De volta ao frio. Frota russa no Mar Negro, alvo de ataques da Ucrânia. E a Ucrânia esmagou a divisão russa de número 106 na região da província de Sumy. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Conto com você para inscrever-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A frota russa do Mar Negro é aquela frota que estava usando a base naval de Sevastopol como a principal base da frota do Mar Negro. Eles tinham um contrato com a Ucrânia de 40 anos de aluguel antes deles invadirem em 2014. Um contrato que tinha sido recentemente, na época, em 2014, revisado e revalidado. Ou seja, a Rússia poderia usar a base naval por mais 40 anos e acredito que, se as boas relações perdurassem, poderia ir renovando assim sucessivamente. No entanto, eles invadiram a Crimeia, invadiram Donbass, as províncias de Luhansk e Donetsk, parte delas, onde eles ainda estão. Só que eles acabaram sendo expulsos pela Ucrânia já a partir do primeiro ano da guerra, começaram a ser expulsos, quando a Ucrânia fundou um navio Capitania Moskva, apenas essa breve revisão. E eles foram se refugiar num outro porto que era usado mais como porto comercial da Rússia para exportação e importação, ou seja, para saída e entrada da Rússia de produtos. E agora essa frota está lá. Só que ontem ela foi atacada pela Ucrânia, né? E drones da Ucrânia, eles atacaram essa frota russa no porto de Novorossiysk, né? Lá na região de Krasnodar, na noite de 6 de julho, e inclusive isso foi confirmado pelo canal Astra, que é um canal russo independente, e diversos blogs russos e não russos estão falando sobre o assunto, né? A Ucrânia oficialmente não comentou o assunto, ainda não comentou os resultados, porque faltam, acredito que, dados e melhores informações dos estragos produzidos, né? Um alerta aéreo foi emitido na cidade por várias horas, na cidade de Novorossiysk, que é essa cidade portuária, e por várias horas esse alerta manteve-se acionado e a defesa aérea estava ativa, atirando efetivamente contra o ataque ucraniano que estava em curso. As consequências do ataque ainda estão sendo determinadas de acordo com os próprios sites. A Rússia também não se manifestou. Aliás, a Rússia nunca se manifesta sobre os ataques que ela sofre. Apenas ela diz que derrubou todos os drones sempre e depois aparecem as coisas incendiadas. Mas o que já posso adiantar, apesar de não ter ainda contabilizado os estragos, até por um motivo a Rússia fechou a região, ou seja, repórteres, mesmo russos, não estão podendo entrar para fazer uma reportagem, avaliação, pelo menos até quando estou fazendo esse vídeo. Pode ser que mais tarde eles liberem, né? Eles devem estar fazendo uma investigação deles também, se pode liberar, se deve ou não deve, qual é o tamanho do estrago. Se a Rússia divulgar, ela vai divulgar sempre um estrago menor. No entanto, então, inclusive ela tirou a internet do ar para não haver problemas de que os cidadãos russos acabem divulgando para o exterior e vendendo as suas imagens. Então isso também fechou a internet. Então é bem assim soviético o estilo, né? Ou seja, não pode falar, não pode entrar e não pode sair. Isso é o que está acontecendo lá. Esse Krai de Krasnodar, ele está localizado ao leste da Crimeia, né? Com o Estreito de Kerch. Então ela fica a leste justamente desses pontos de referência. Aí vocês conseguem se entender melhor, né? E entender melhor a posição dela, né?
E normalmente a Ucrânia tem atacado muito a península da Crimeia, já fez alguns ataques contra o porto de Novorossiysk, inclusive sobre a área portuária mesmo, para destruir depósitos de combustíveis, munições, etc. No entanto, agora esse foi um ataque específico contra a frota naval russa restante, lá os 70% restantes, que ela destruiu um pouquinho mais de 30% dessa frota, que estão ainda ali na região do porto de Novosibirsk. Vamos saber, à medida que a gente, durante a semana, os resultados vierem aparecendo, eu vou informar para vocês. Enquanto isso, as forças ucranianas esmagaram a divisão 106 russa na região de Sumy. E com isso elas interrompem, eu espero que definitivamente, os planos do Kremlin de tomar a região de Sumy, de fazer aquela área, zona tampão que o ditador russo tanto sonha. O exército do ditador atacou as áreas de fronteira de Sumy novamente, tentando resgatar da onde eles foram mandados embora, da onde eles tiveram que recuar frente ao exército da Ucrânia, e os próprios correspondentes russos estão admitindo, com suas reportagens que estavam no local, desses contra-ataques ucranianos que têm tido resultados. E essa divisão ela foi destruída agora numa tentativa de retornar, né? Eles estavam tentando capturar Yanakovka e não conseguiram, contrariando a propaganda do Kremlin, que já estava pronto para divulgar a queda de Yanukovka. No entanto, o único prejuízo que aconteceu foi o prejuízo dos russos, que perderam essa divisão 106. Praticamente toda ela foi aniquilada nessa região de Sumy. Também os russos da divisão 76 aerotransportadas, que lutaram ali na região, tinham o domínio de todo o território, também tentaram voltar para as suas áreas, tentando retomá-las também sem sucesso. Ao mesmo tempo, os russos começaram a usar motocicletas para tentar avançar. Não conseguiram, eles já estão usando isso com muita frequência, não se tem notícia de nenhuma vantagem até agora no teatro de operações dos motociclistas, né? Normalmente são dois, vai um motociclista e um garupa. Normalmente todos têm morrido ou têm sérias consequências de ferimentos, mas ferimentos graves, como mutilados, né? Então, essa experiência de usar motocicletas e no peito aberto, ou seja, o escudo da bala é o próprio soldado, não está levando a bons resultados, não, né? Eles tentaram usar drones, né, contra as forças ucranianas ali, e segundo as forças ucranianas disseram que foi um pouco complicado porque apareceram alguns drones de fibra ótica, né, que são mais difíceis assim como quando a Ucrânia lança, são mais difíceis de identificar e derrubá-los, inclusive com guerra eletrônica. Esses drones de fibra ótica, na guerra eletrônica, não tem feito, não faz nenhum efeito, né? Mas assim mesmo, os ucranianos conseguiram segurá-los e derrubar um grande número de drones. Então as forças ucranianas acabaram restringindo as ações das forças ucranianas na região de Sumy, né? O que forçou o Ministério da Defesa da Rússia a adiar os planos para a conquista desse território que, sonhado, quando toda noite o ditador vai dormir, ele sonha que conquistou essa região. Porém, não teve sucesso nenhum. Quero citar aqui regiões também, que a Rússia hoje está com problemas de mobilização e tem regiões que não querem mandar mais voluntários, mesmo voluntários estão fazendo campanha contra por causa do número grande de mortes em regiões russas, como Novosibirsk, Keremovo, Tula, entre outras. Eles estão pedindo para os militares não irem, enquanto as autoridades locais estão pedindo para haver recrutamento, eles estão dizendo eles não estão mais mandando e nem forçando ninguém a ir lutar na guerra da Ucrânia. Eles não estão tendo tempo de recrutar novos efetivos,
devido às perdas, e isso já está de pleno conhecimento por dentro da Rússia. Essa informação permeou. Os russos não conseguiram, as autoridades russas do ditador não conseguiram esconder essa informação, né? O ditador russo Vladimir Putin e o seu colaborador mais próximo, eles que fazem um jogral sempre, né? Um era presidente, outro primeiro-ministro, depois trocavam, né? E o Medvedev, o colaborador, segundo a imprensa internacional, às vezes o chama de colaborador mais próximo do ditador, ele afirmou recentemente que 210 mil soldados foram contratados, se juntaram ao exército da Rússia no primeiro semestre de 2025, o que representa 35 mil pessoas por mês. Além disso, já o próprio ditador havia dito que até 60 mil pessoas têm se juntado ao exército todos os meses, ou seja, os dois não combinam os números que vão falar, né? Se as palavras do ditador forem verdadeiras, o exército russo teria aumentado em 360 mil militares no primeiro semestre do ano. No entanto, observa-se que esta é apenas uma evidência dos problemas de recrutamento e da escassez de soldados na linha de frente. Houve uma redução, de fato, na taxa de recrutamento de soldados contratados e é evidenciada pela redução nas despesas do orçamento federal, né? Segundo eles mesmos anunciaram cortes. Há outros sinais indiretos que podem ser usados para avaliar a escassez de pessoal na linha de frente. Há cada vez mais evidências de que recrutas e soldados mobilizados são forçados a assinar contrato com o exército, sobre os quais advogados estão falando. Relatos semelhantes podem ser encontrados em propagandistas russos. Ao mesmo tempo, pagamentos oficiais por contratos assinados com o exército já foram aumentados em várias regiões, incluindo nas regiões que não querem mais mandar pessoas. Novosibir, Keremovo, Tula e várias outras regiões, né? Inclusive mais no extremo oriente asiático. A mídia russa de oposição escreveu que desertores deixaram de ser presos. Eles são imediatamente alistados como tropas de assalto. Eles não prendem mais, mandam os caras de volta para as buchas de canhão, né? As expectativas de Putin para a ofensiva de verão não estão sendo atendidas, né? E também os russos continuam lutando, estão enviando efetivos, seja pela tática do chamado ataque de carne moída ou por tentativas de romper a linha com pequenos grupos de infantaria. Tais táticas até agora não produziram resultados em mais de 3 anos de guerra, visto que os russos são recebidos por um grande número de drones da Ucrânia e fazendo inúmeras baixas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você para inscrever-se no canal. O que você viu aqui é a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.